Olá, queridos amigos, estamos retornando ao nosso vídeo e, como não poderia deixar de ser, essa semana quero falar um pouquinho sobre as questões espirituais envolvendo a pandemia do coronavírus. Nós temos ouvido muitas informações a respeito da comunidade médica, científica, a respeito das causas e do comportamento que devemos ter nesse período, e nos cabe então atender sempre as recomendações das autoridades sanitárias, como a higienização das mãos, do rosto, evitarmos locais com aglomeração de pessoas, temos um certo distanciamento social tão importante para evitarmos não só a contaminação, como a proliferação. Agora, do ponto de vista espiritual, como nós podemos entender este momento? Allan Kardec foi consultar os espíritos de luz na obra O Livro dos Espíritos, que é um livro básico da doutrina espírita. E ele então pergunta aos guias de luz, aos espíritos condutores da humanidade, com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade. E a resposta foi a seguinte: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, pois que esses momentos são necessários para a regeneração moral dos espíritos. Tem mais coisa aqui nessa resposta, mas eu quero me fixar nesse aspecto, né? Então, nós podemos compreender que esse momento de pandemia mundial é um momento em que nós estamos sendo, de alguma forma, treinados pela sabedoria divina para que a gente possa dar um passo acima na nossa evolução. É o momento em que a gente precisa, segundo palavras textuais dos Espíritos, entrar num processo de regeneração moral. Isso quer dizer que o nosso modo de vida que nós estamos levando hoje, muitas vezes excessivamente egocêntrico, orgulhoso, bélico, separatista, unilateral, preconceituoso, nós estamos sendo chamados a dar um passo acima dessas características atuais da humanidade, competitiva, separatista, e a pandemia do coronavírus está nos ensinando isso. Quando ela surge inicialmente na China, ninguém dava importância. Eu muitas vezes entendia, pensava, bom, isso é um problema que está lá na China, tudo bem, e não tive muita preocupação, nenhuma preocupação com isso. Mas, a passos rápidos, o coronavírus se expandiu para a Europa, chegou na América e está aqui no Brasil, atingindo já muitas pessoas. Percebe a primeira lição disto, né? Nós precisamos começar a raciocinar não mais em termos de país, não mais em termos de raça, não mais em termos de religião. Nós precisamos começar a raciocinar e pensar e a viver como uma raça humana. Isso quer dizer que nós precisamos viver mais em fraternidade, em solidariedade, vivermos em comunhão, porque o projeto de Deus, qual é? Que a gente viva em unidade. Deus não tem raças, Deus não tem religião, Deus não tem preferências políticas, Deus não tem preferências religiosas. Deus ama a família humana e quer que a gente viva como uma família. Então essa pandemia já nos obriga a pensar que aquilo que ocorre na China
a mim, que estou aqui no Brasil, ou a qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo também interessa. A dificuldade do chinês será uma dificuldade minha também. Da mesma forma que um problema aqui no Brasil vai afetar qualquer outra parte do mundo. E nós estamos sendo convidados a raciocinar dessa forma, mais ampla, termos uma consciência planetária, uma consciência de que somos humanos, independentemente de raça, de religião, de credo, de preferência, seja ela de qual for. Nós podemos ter as nossas preferências, sem dúvida, mas sem que elas nos dividam, porque esta pandemia está dizendo que todos nós somos um. Esse já não é mais um problema da China, não é mais um problema da Itália, da Europa, é um problema de todos nós. Na questão da prevenção, eu não posso mais raciocinar apenas, por exemplo, no sentido de que eu devo me tomar cuidado, né? Ou ter a minha higiene para que eu não seja contaminado. Mas a preocupação não é só esta. É a preocupação não só de não ser contaminado, mas também a preocupação de não levar o vírus a outras pessoas. Então, eu preciso ter uma atenção não só comigo, mas que, a partir de mim, eu posso prejudicar outras pessoas. Eu posso contaminar pessoas mais vulneráveis. Então, eu me ponho numa aglomeração, né, me junto a centenas e centenas de pessoas, às vezes até num tempo religioso, e acho que eu estou imune, mas eu poderei, a par de talvez esteja imune, eu poderei então levar esse vírus para casa, para o trabalho, para pessoas muito vulneráveis, como idosos, como crianças. Então vejam como não basta só pensar em si, nós precisamos pensar no outro. E ainda em O Livro dos Espíritos, os benfeitores de luz dizem que a partir desses flagelos, o homem está sendo atingido em seu orgulho e para que ele sinta sua própria fraqueza. É verdade, né? Um vírus invisível aos nossos olhos pode nos atingir, pode nos adoecer e para algumas pessoas pode inclusive levar à morte. Do que tanto a gente se orgulha, não é? Dos nossos bens, do nosso status, do nosso conhecimento, da nossa suposição que somos maiores, melhores do que os outros. Percebe que uma pandemia dessa nivela todo mundo, deixa todo mundo na mesma condição de fragilidade, na mesma condição de precariedade, na mesma condição de insignificância. Não é uma lição para a nossa humildade, é um exercício de a gente ter mais humildade. Como que a gente deve se comportar? Nesse período, vamos ficar mais recolhidos, vamos ficar mais em nossos lares, mas vamos meditar nisso tudo. O que eu posso aprender com isso? Primeira lição, humildade. Não é? Como é que eu posso, por exemplo, começar a pensar mais seriamente de como eu não sou um indivíduo que se basta por si mesmo. Se a gente começar a praticar, por exemplo, gratidão, começar a pensar nas pessoas pelas quais a gente precisa ser grata, porque elas cooperam com a nossa vida, cooperam com o nosso sucesso, cooperam com os nossos sonhos. Como a gente sozinho não é nada. Como a gente precisa uns dos outros. E que muitas vezes a gente é ingrato, muitas vezes a gente não é reconhecido. A gente fala, eu consegui, eu conquistei. Tudo bem, cada um deve ter o seu mérito, o seu esforço, mas ninguém conquista nada sozinho, ninguém faz nada sozinho.
Então, que esses tempos de reflexão do coronavírus sejam tempos que a gente comece a pensar um pouco mais na gratidão, como é que a gente deve ser grato aos outros, quanto que a gente deve aos outros, aos nossos pais, ao esforço que eles fizeram, quanto que a gente tem que ser grato agora aos cientistas, aos médicos que estão se dedicando exaustivamente no contato direto, né, para minimizar o sofrimento humano, o quanto que a gente é irmão um do outro, o quanto que a gente é uma família, o quanto que a gente, no fundo, precisa ver o outro feliz, porque a felicidade do outro é importante para mim e a minha felicidade também é importante para o outro. E que a dor do outro, de alguma forma, também me atinge. Eu acho que são lições, são reflexões importantes que nós precisamos fazer nesses tempos. Nós não estamos em tempo de férias, de não ir trabalhar, de não ir para a escola, de ter férias comuns, de viajar. Nós estamos em tempo de recolhimento, tempos de reflexão, tempos de maturidade para que essa nova consciência mais ampla, mais humana se estabeleça em nós. A respeito disso, meus amigos, na próxima quarta-feira, o Grupo Esperança, que está com as suas reuniões públicas suspensas, exatamente em razão desses problemas, né? Nós estaremos, no entanto, transmitindo, fazendo uma reunião espiritual com transmissão pela internet, todas as quartas-feiras e no primeiro domingo do mês de abril. Quarta-feira, 20 e 30 horas, já começa a quarta-feira agora, dia 18, e nas próximas, enquanto essa suspensão perdurar, e no primeiro domingo de abril, 18 horas. Quarta-feira, 20 e 30, domingo, 18 horas, transmissão pela internet, lá uma reunião especial, onde nós estaremos conversando sobre isto, as nossas orações, preces, reflexões, vibrações, fluidificação das águas para as pessoas que estão enfermas. Tudo isso nós estaremos juntos fazendo e a gente espera a sua companhia. O site do grupo é www.grupoesperanca.com.br www.grupoesperanca.com.br. Ou você pode também entrar no canal do YouTube do Grupo Esperança, acesse lá o canal e você também vai poder acompanhar a transmissão da palestra. Gente, tempos de reflexão, oração, serenidade, crescimento interior, sairemos desta fase muito mais crescidos espiritualmente, avançaremos no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio e na nossa evolução. Te espero.